Todos bem-vindos a mais uma live número 6. Hoje a gente vai fazer uma margarida e a gente vai fazer um método mais fácil para que todo mundo consiga fazer aí em casa sem a necessidade de muitos materiais. Olá, olá, olá a todos. Olá, Renan, olá, Madier, Silvaneide, as delícias, Lelê, Elaine. Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é a live número 6 do Eu Vejo Flores em Você. A gente vai fazer uma margarida e a proposta de hoje é que vocês consigam fazer sem muito material. Existem vários métodos para a gente fazer flores, né? Não importa a flor que você esteja fazendo, a gente sempre tem métodos diferentes, né? Então aí depois você vai testando, você vai ajustando dentro daquilo que você costuma fazer para ver qual que é a metodologia que você curte mais e que se adequa aí ao teu esquema de trabalho. Boa noite, gente. Boa noite, Rita. Eu sei que às vezes eu falo boa noite pra todo mundo, mas não aparecem todos os nomes, tá? Porque às vezes entra o fulano e mais não sei quantos, então não dá pra ver, tá bom? Então, de novo, sintam-se todos abraçados, beijados e vamos pra mais uma live daqui a pouquinho. A gente vai falar um pouquinho antes, enquanto o povo não chega. Ai, que bom, Jairo, que bom, fico feliz. Feliz. Então, hoje a gente vai fazer uma margarida, a gente já fez uma série de flores, né? E aí, como eu brinquei com vocês, já dá para vocês fazerem um belo arranjo. Algumas ficam salvas, outras não. A live de hoje não vai ficar salva, portanto, vocês têm que acompanhar direitinho. Pega um caderninho, se vocês puderem. Posiciona o celular de uma maneira que vocês consigam ver e consigam tirar print quando for necessário. Eu vou sempre parar, eu faço pausas para que vocês vejam com calma. A gente depois, quando começa a live, eu sempre tiro os comentários, mas vocês podem mandar as perguntas pela caixinha lá de perguntas, que é o ponto de interrogação. Mesmo que eu não consiga responder durante a live, no finalzinho a gente sempre faz aí um bate-papo de perguntas e respostas para que vocês tirem as dúvidas, tá? Então, a gente vai fazer hoje uma fofura dessa aqui, ó. Oi, Marli! A gente vai fazer, eu vou fazer na porcelana fria, mas o método que a gente vai usar hoje é um método que a gente pode adaptar para qualquer tipo de massa, né? A massa, né, eu até postei, depois eu até vou fazer um convite para vocês, se vocês puderem aceitar esse convite eu vou ficar feliz. Eu tenho um outro perfil, eu tava sem tempo de trabalhar o perfil, né, por conta das questões da loja, enfim, mas agora, graças a Deus, eu estou aqui organizada e tô conseguindo fazer isso com calma. Quem puder seguir lá é Catarina Bittar. Eu até postei no Stories alguns dos meus trabalhos, aí se vocês puderem seguir lá eu vou ficar super contente. E lá, hoje, inclusive, eu postei aqueles posts, né, de carrossel, com dicas, enfim, falando justamente sobre massa, né? Às vezes eu até brinquei lá no texto, né? Falei o seguinte, às vezes a gente conhece uma pessoa, seja amigo, colega, ou marido, namorado, namorada, e a gente acaba exigindo mais da pessoa do que ela realmente pode dar pra gente, né? E a gente se frustra. E é a mesma coisa com as massas, né? Então, o post de hoje falava justamente sobre isso. É muito importante que, independentemente da massa que você esteja trabalhando, seja porcelana fria, seja easy paste, seja bean paste, seja de açúcar, não importa a massa que você escolheu para trabalhar, é importante que você conheça as características dela. Por quê? Quando você conhece as características, eu vou dar alguns exemplos para vocês, fica mais fácil de vocês trabalharem ela sem frustrações. Exemplo, a porcelana fria, que foi o exemplo que eu usei lá, o principal, ela tem uma retração. Então, se você começa a trabalhar e não sabe dessa informação, você vai obter um resultado diferente daquele que você esperou. Então, você pode usar métodos, usar processos dentro dessas características para evitar. Então você pode usar um cortador maior, ou você pode fazer um projeto já sabendo que aquela massa que você está usando tem uma determinada retração. A questão do arame na retração é muito importante, a gente vem falando várias vezes a respeito disso. Então, dependendo da posição do arame que você coloca, justamente por conta da retração, depois que ela termina todo o processo de secagem, o arame acaba saindo um pouquinho por conta dessa retração. A massa de açúcar, por exemplo, a massa de açúcar, que eu também gosto de trabalhar bastante, a tradicional, ela é maravilhosa para pintar, ela deixa as flores super realistas, é muito gostoso de trabalhar com a massa de açúcar, mas depois que ela seca, ela não resiste tanto à umidade, então é uma coisa que você tem que saber para, né, apresentar um bolo, né, deixar o bolo, né, determinado tempo no local do evento.
Ou você abrir a massa e montar essas folhas de uma determinada forma para evitar que ela quebre, porque ela fica quebradiça depois que ela seca. Então é muito importante que vocês sempre conheçam as características da massa com a qual vocês estão trabalhando. Então, se vocês puderem lá seguir, eu vou ficar muito feliz, muito lisonjeada, é Catarina Bittar. E lá eu vou concentrar com mais afinco essas dicas e postagens de flores. Porque a loja em si, ela tem uma gama, uma série de produtos, né? Tem muito produto, a gente tem mais de 1.500 produtos cadastrados atualmente. E a gente vai ter mais, então a gente precisa também dar espaço para as outras coisas, né? Eu gostaria de postar coisas de flores todos os dias, mas aí vai ficar um pouco maçante. Então eu vou concentrar isso lá no outro perfil, não que eu vou deixar de postar coisa na loja, lógico que eu vou continuar postando dicas, enfim, mas a maior parte das coisas vai ficar lá naquele outro perfil, tá bom, gente? Boa noite aí a todos, eu vi um monte de boa noite, mas eu tava falando, não consegui responder. Boa noite, vamos então começar a nossa aula. Ai, que bom, Sheila, que bom. Vamos começar a nossa aula, então para quem chegou, hoje é a live número 6. A gente tem o Telegram lá, que é a loja Cake Design, para quem quiser acompanhar, né, as postagens. Às vezes eu coloco PDF lá, algumas imagens para vocês. Hoje eu até vou fazer isso, vou ver se eu consigo fazer isso hoje, senão amanhã eu posto um resumo da nossa live de hoje, que não vai ficar salva. Então vocês não podem sair dessa live hoje, não podem me abandonar, não podem me trair, porque vai ser uma live que eu vou fazer bem devagarzinho, porque vocês vão precisar de pouco material, assim, não vai precisar de muito. A gente vai usar um molde aqui, mas eu vou ensinar fazendo sem molde também. Então vai ser uma live bem interessante para quem tá começando e para quem não tem muito material, porque eu sei que esse é um problema, né? Eu sei que esse, se a gente pudesse, a gente compraria todos os materiais possíveis. Então, assim, é importante que vocês façam, né, essas tentativas mesmo sem material. Beleza? Então a gente vai fazer essa florzinha, ela tá inacabada, mas falta folha, tá? Hoje a gente vai fazer toda essa estrutura aqui. Então a gente vai fazer o caule, a gente vai fazer aqui as sépalas dela, que falta aqui um pouquinho de massa. Então vamos lá. Então a gente vai fazer aqui a margarida e para isso o que a gente vai usar? Vou usar um rolinho, tá? Vou deixar aqui do lado, um rolinho normal. Não precisa ser fininho, pode ser um normal, que você tem aí para abrir sua massa normal, tá? Eu vou usar essa ferramenta, pode ser essa ferramenta que tem essa, como se fosse uma patinha, tá? Tem da Blue Star, tem, ó, eu tenho uma aqui da China, que tá veinha, ó. Esse tipo aqui, ó, tá? Porque a gente vai usar essa esteca para fazer as vezes de um marcador. Então eu quero mostrar para vocês que dar textura não necessariamente requer molde, requer material de silicone. Então é importante que vocês observem as ferramentas que vocês têm em casa, que muitas vezes essas ferramentas elas servem para dar textura. Então essa daqui é uma delas. Vocês vão ver que a gente vai fazer uma marcação que é até opcional, tá? Uma espátula para ajudar a tirar a massa apenas, boleador, que é importante. Sempre boleador, vocês percebem que estão sempre presentes, né? E algumas vezes você nem precisa, você pode fazer aquele método que eu até mostrei pra vocês, não sei se esse ano, mas acho que ano passado sim, da gente colocar na pastinha e suavizar as bordas com a ajuda do dedo dentro de um plástico. Vou usar agulhas, vou usar de 2 tamanhos, depois vocês vão ver o porquê. Vou deixar aqui do ladinho, que essas agulhas são loucas pra sumir, de pequenininhas que elas são. Essa daqui também é opcional, talvez eu nem use, mas enfim, quem tiver, não tiver agulha, pode usar isso aqui no lugar das agulhas. Vou usar essa ferramenta aqui, se vocês não tiverem essa ferramenta aqui, que parece um chuveirinho, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Vocês podem usar outra coisa que se assemelha a isso, ou uma agulhinha mesmo, tá? É que isso aqui facilita um pouquinho. Isso aqui a gente vai utilizar para substituir o molde. Pincel para aplicação de cola. Se for massa de açúcar, vocês podem usar CMC ou clara de ovo. Nós vamos usar arame 22. Aliás, perdão, esse aqui é o arame 20. Eu não vou aramar as pétalas. Se você preferir, claro, você pode aramar as pétalas. Quem não sabe aramar ou tem dúvidas de aramar, tem uma live salva no IGTV, que eu ensino 7 formas diferentes de aramar para finalidades diferentes, tá? Então, arame 20. Um alicatinho, de preferência esses que tem essa
esse acabamento redondo, que é mais fácil pra gente fazer o que a gente tem que fazer hoje. Esse tipo de alicate vocês acham em lojas que vendem armarinho, tem, e também em lojas que vendem coisas para bijuteria. Para quem trabalha com bijuteria, esse tipo de alicate é bem comum. Tem até uns menorzinhos, bem fofinhos. Tesoura. Aí, esse cortador aqui, aí vocês vão falar, Catarina, por que você não vai usar molde hoje? Porque eu não tenho molde de margarida. Então, assim, o fato de eu ter uma loja que vende molde não significa que eu tenho que usar apenas o que tem aqui. Então, eu encasquetei que eu queria fazer uma margarida. Eu falei, cara, eu comecei a olhar tudo que eu tinha aqui, né? Meu, da Catarina, da Catita. E aí, eu achei uns cortadores. Esses até tem na loja, mas vocês provavelmente devem ter algo parecido aí. Esses cortadores, na verdade, eu uso para fazer as folhinhas do jasmim. Eles são mais largos do que eles estão aqui agora. O que eu fiz? Esse aqui nem tá, esse aqui eu não fechei. O que eu fiz? Eu fui lá e fechei um pouquinho aqui, ó. Tá? Então, a vantagem de ser de inox é isso, né? Você consegue depois dar uma mexidinha. Então, eu dei uma leve apertadinha. Pra quê? Pra que a gente consiga fazer umas pétalas mais alongadas, tá? Então, esse aqui é um cortador de jasmim, eu vou usar o do meio, tem 3 tamanhos, ó, pra quem quiser anotar o tamanho, esse aqui tem 3,5, vai. Esse aqui tem 3,5 de altura e de largura tem, nessa parte mais gordinha, 1 centímetro. Então, 3,5, né? 3,5, 3,5 por 1, ok? Então, anota aí no caderninho, 3,5 de altura e 1 de largura. Beleza? Vou usar um ejetor, se tiver um cortador assim, ó, esse é um cortador de margarida, a gente vai usar para fazer a sépala, tá? Fita floral. Usem com parcimônia suas fitas, porque estamos com falta no mercado, o fornecedor principal aqui do Brasil tá sem, então a gente tá lascado. E o molde, esse molde é um molde de miolo, mas não entrem em pânico, eu vou ensinar vocês fazerem o miolo sem o molde. Por exemplo, ó, aqui a gente tem dois miolos. Um foi feito com molde e outro não foi feito com molde. Eu vou explicar como é que faz, tanto de uma forma quanto de outra forma, beleza? Então, isso aí. Cola, deixa eu só guardar aqui meus miolinhos. Cola, tô usando cola branca, pode ser látex, pode ser a cola que você curte usar aí, pode ser cola branca também. Tem umas que são melhores do que outras, mas enfim. Cola, se for massa de açúcar, vocês vão usar clara de ovo ou semi-C. Massa branca amarela, branca e amarela, e também uma massa verde. Para tirar, assim, aquela cor de verde muito extravagante, vocês colocam um pouquinho de laranja, né? Eu já falei, já expliquei isso para vocês também. E gordura vegetal. Joia? Acho que tá tudo certo, acho que falei com calma, acho que todo mundo conseguiu acompanhar. Então, vamos começar pelas pétalas. Então, a gente vai fazer as pétalas sem molde. A gente vai usar a habilidade das nossas mãos. O molde é ótimo, ele ajuda, acelera, mas o que eu quero mostrar para vocês é que vocês não tem que entrar em pânico porque não tem determinado material. Então, essa é uma flor que dá para fazer. Então, vou passar um pouquinho de gordura vegetal na minha base. Vou pegar um pouquinho de massa. Vou dar só uma sovadinha aqui rapidinho. E conforme as dúvidas forem surgindo, vocês podem jogar lá na caixinha, que depois ao final eu sempre respondo, ó. Então, eu vou abrir aqui. Vocês vão ver uns pelinhos aqui pretos, mas é que eu tava com um cachecol que tá frio. E esse cachecol acabou levando esses pelinhos pro ateliê inteiro. Que raiva. Vamos lá. Eita, deixa eu abrir de novo. Então, vou abrir a massa normal, tá? Normal. Sem rampa, sem nada. E aí, o bom de você não aramar, que é o que você pode fazer aqui é o seguinte, você pode fazer um corte em série. Você pode cortar vários para acelerar o teu processo.
Então, exemplo, você pode cortar um monte e colocar numa pastinha em L, aquelas de plástico, e deixar guardado até a hora de você trabalhar, tá? Então, tirei aqui o excesso. Vou passar um pouquinho de gordura de nada na minha mão. Se você não sentir a vontade em fazer na palma da mão, quem acompanha as lives sabe que eu gosto de fazer com a mão. Você pode fazer naquela espuma de bolear, lembrando que você tem que passar um pouquinho de amido na base e em cima da sua pétala também, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui pra não grudar. Vou tirar a pétala. Vou deitar ela aqui na minha mão e com a ajuda do boleador, eu vou suavizar as bordas. Então, eu não vou aumentar, eu simplesmente vou suavizar. Então, aquela marca de corte a gente suaviza com a ajuda do boleador, ó. Certo? Evite, se você estiver usando esse método, evite aumentar a pétala, porque como a gente tá fazendo tudo praticamente manualmente, o que a gente precisa evitar? Mudar o tamanho, porque senão cada uma vai ficar num tamanho diferente. A gente não quer isso. Feito isso, então, eu vou pegar a minha agulha. Só porque eu falei aquela hora, já sumiu a minha agulha. Que raiva, que ela é muito pequenininha. Aí ela vai andando. Deixa eu pegar uma outra aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, com a ajuda de uma agulha, a gente vai fazer essa marcação interna. Deixa eu só procurar a minha mais fina, porque ela é melhor do que essa mais grossinha. Gente, onde ela foi parar? Ai, que raiva. Ela é tão pequena, eu coloquei ela aqui do lado justamente para não... Os duendes, né? Ai, que raiva, gente. Peraí. Ai, gente. Não, parece piada, né? Deixa eu pegar uma outra aqui, rapidinho, gente. Tá? Hoje tá osso, hein? Peraí. Coisas que só no ao vivo acontecem, né? Deixa eu só pegar aqui a esteca. Esteca não, agulha. Pronto. Agora vamos torcer para que essa não suma. E lógico que daqui a pouco eu vou achar ela, óbvio, né? Mas enfim, ó, até amassei aqui. Então, feito isso, ó, suavizei a minha pétala. E com uma agulhinha, aí você vai ver o que você tem de parecido aí, ó, ela é bem fininha essa. Eu vou apoiar a ponta aqui na palma da minha mão. Pra quê? Pra eu ter uma guia, pra eu ter uma segurança que eu vou fazer o traço de uma maneira mais firme. Então, eu vou vir aqui, ó, e fazer uma marcação, ó. Tá vendo? Eu vou fazer devagarzinho. E depois eu vou fazer uma paralela. Não é no meio, é um pouco deslocado do meio. O meio tá aqui, ó, tá? Então, você vai traçar essa linha imaginária, vai fazer um tracinho aqui e depois você vai fazer outro tracinho aqui, ó, pra marcar. Não sei se você está tão branquinho, mas, ó, vocês conseguem ver a marcação, tá? E aí, com a ajuda desse tipo de ferramenta, pode ser essa, pode ser desse tipo aqui, o que vocês acharem melhor, você vai aqui suavemente, você não vai fazer assim com a ponta, porque ela é bem, ó, tá vendo? Ela é bem marcada. Então, se você faz com muita força, você vai rasgar a sua pétala. Você vai acariciar a sua pétala. Pra quê? Pra que ela pegue um pouquinho dessa marcaçãozinha aqui. Pra quê? Pra gente dar uma textura. Seria dispensável isso? Sim, você poderia fazer só aqueles 2 traços, ó, tá vendo? Acho que vocês conseguem ver aí um pouquinho, ó. Então, você tira aquela coisa chapada, aquela coisa lisa, totalmente lisa. Então, você dá um pouquinho de textura pra tua pétala. Feito isso, então, eu vou tirar aqui da palma da minha mão. Ah, antes, o que a gente pode fazer? Algumas margaridas, e depois no final até vou mostrar algumas fotos pra vocês, existem várias espécies da família da margarida. Tem umas que tem essa bordinha, assim, arredondada, tem outras que tem esse picote que a gente vai fazer. Com a ajuda do próprio cortador, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar. E vou deixar, ó, essa marquinha aqui, ó, tá vendo?
Com a ajuda, então, aqui da minha espátula, eu vou tirar e vou começar a dar um formatinho para ela, um movimento. Vou pegar aqui a base, vou juntar aqui, ó, só para ela ficar mais graciosa, com um pouquinho mais de movimento, e aqui em cima também, mas é muito leve, tá? Fiz isso, como é que você pode deixar secando? Você pode deixar ela encurvada assim, se você quiser, ou você pode pegar a nossa amiga forma de ovo de Páscoa e você vai virá-la de forma que a marcação fique para a nossa forma. Então, ó, a marcação tá aqui, eu vou virar e vou colocar ela aqui para ela pegar um pouquinho desse movimento, dessa curvatura da forma de ovo de Páscoa. De novo, eu tô usando a 30. É só uma curvatura leve para que a gente tenha um pouco de movimento. Então, depois que ela seca, ela vai ficar nesse formatinho aqui. Se você preferir, se você trabalha com massa de açúcar e preferir, você pode aramar. Então, você pode colocar um arame aqui e deixar secando do mesmo jeito. Então, você vai deixar ela deitadinha aqui, ó, descansando, para ela pegar o formato, né, côncavo aí da forma de ovo de Páscoa. Beleza? Vou fazer mais uma vez. Ó, vou pegar aqui uma pétala. Vou posicionar ou na minha espuma de bolear ou na palma da minha mão. Vou suavizar as bordas, evitando mudar o formato e evitando mudar o tamanho da pétala. Certo? E com a ajuda da agulha, vou apoiar aqui na ponta para eu ter controle, ó. Tô apoiando aqui nessa parte e vou, num traço só, fazer o movimento para fazer a marcação, certo? E vou fazer a mesma coisa, lembrando que esse traço não é central, ele é um pouco deslocado da parte central. Então, você vai traçar essa linha imaginária aqui, ó. E vou fazer do outro lado também. Então, você já tem uma marcação aqui. Vou pegar a garrinha, lembrando que não é para colocar na vertical, é para você colocar na horizontal, ó. Você vai fazer esse movimento, vai fazer um carinho na pétala, bem de leve, ó, tá? Pra quê? Pra você ter um pouquinho mais de textura na tua pétala, tá? Acho que dá pra ver aí um pouquinho. Se você faz com força, ó, eu vou pegar uma, deixa eu terminar de fazer essa daqui, eu vou mostrar pra vocês o que não pode fazer, ó. Vou dar aquela mordiscadinha aqui, ó, pra dar um pouquinho de graça pra pétala. Vou pegar essa base aqui, ó, vou dar uma ligeira fechadinha, só pra ela não ficar chapadona. Não é pra fechar, é só um pouquinho, ó, só pra você encurvar um pouquinho e na parte de cima também. E pra secar, você vai dar uma ligeira encurvada, ó, tá? Você pode deixar secando assim, ou se você quiser mais segurança, você põe na casca de ovo com a marcação virada pra forma. Joia? Beleza? Cadê os coraçõezinhos? Quero saber se vocês estão acompanhando ou não. E, ó, vamos fazer de novo, então. Agora, o que não pode fazer, tá? O que não pode fazer. Temos aqui uma pétala, então, o que eu não posso fazer? Primeiro, eu não posso fazer com força exagerada, porque senão eu começo a aumentar o tamanho e começo a deixar ela deformada. Não é isso que eu quero. Então, eu só vou fazer um movimento leve para suavizar essas bordas. Então, agora é o que não pode fazer, tá? Aí, fiz isso. Outra coisa que não pode fazer. Só tô de olho aqui na agulha para ela não sumir de novo. Eu não posso começar daqui, ó, porque se eu começar daqui, vai faltar lá na ponta. E vai ficar essa marcação, eu não quero. Então, eu começo daqui de cima, tá? Daqui de cima. De fora, ó, tá? Então, venho aqui e faço esse movimento. E não é pra ser no meio, é pra ser um pouco deslocado da lateral, ok? E aí, na hora de você passar a garrinha, não é pra fazer assim, não é pra fazer na vertical. Se eu fizer na vertical, eu provavelmente, ó, eu começo a rasgar a minha pétala, e não é isso que eu quero. Então, cuidado. Se a massa estiver muito mole, vai ser muito mais fácil você rasgar. Então, você vai fazer, ó, deitadinho. É assim, tá? É um carinho, não é assim. Porque senão, inclusive, começa a ficar uma marcação feia, tá vendo, ó?
Então, não é isso que você quer. Vou fazer mais uma vez agora corretamente. Por que eu tô repetindo? Porque não vai ficar salva. Então, assim, pelo menos, vocês conseguem tirar print e tirar as dúvidas aí que eventualmente surgirem. Então, eu tô suavizando as bordas, ó, sem perder o formato. Depois daquela do Pedro, faça mais. Certo? Ó, só suavizei, ela manteve o formato. Lembrando que para você usar o boleador, né, para você suavizar a borda, você coloca metade para dentro, metade para fora, ó, tá? Para suavizar. Vou pegar a minha agulha, ponta lá fora, né, fora da pétala, e vou aqui, ó, acompanhar o desenho deslocado do centro, ó. Ok? Garrinha deitadinha. Então, ó, tira a foto aí, ó, garrinha deitadinha. E venho aqui, ó, e faço um carinho só pra ter aqui, ó, uma marcaçãozinha a mais. Pra ter uma textura, um pouquinho de textura. Venho com o cortador, ó, o print. Corto a pontinha. Print aí, ó. Tiro da palma da minha mão. Faço um movimento na parte de baixo, ó. Vou fechar aqui, ó, o print. E um pouquinho na parte de cima. Fiz isso. Vou encurvar. Print aí, ó. Encurvar. E colocar na forma casca de ovo. Beleza? Sucesso. Vamos agora fazer, então, o miolo. As pétalas vão ficar secando. Se você estiver usando massa de açúcar, a dica na hora da montagem, a gente ainda não vai fazer a montagem, a gente vai fazer o miolo agora. É você usar as pétalas semi-secas, tá? Depois vocês vão entender por quê. Mas usem elas semi-secas, não deixem elas secarem por completo, porque senão vocês vão ter dificuldade na montagem. Se você preferir, se estiver trabalhando com massa de açúcar, arame suas pétalas então, tá bom? Mas se for usar o método de montagem que a gente vai ver hoje, é melhor vocês fazerem com ela semi-seca, joia? Então, vamos fazer o miolo. Primeiro, a gente vai fazer o miolo usando um molde. Vou pegar aqui o arame, 20. Vou pegar o meu alicate. E aí, olha só, o que a gente vai fazer aqui com esse arame? A gente vai mudar a ponta dele, a ponta não vai ficar assim. Então, eu vou fazer 2 vezes para vocês verem, tá? Ó, eu vou pegar a ponta do arame, prendi bem aqui no meu alicate e vou girar, ó. Vou deixar ele assim, ok? Fiz isso. Vou segurar aqui, ó. Nessa base, ó, tá vendo? Colocando o dedo pra vocês enxergarem. E vou torcer o arame pra cá, ó. Ok? Ó, pra vocês verem como é que ficou. Fiz isso. Vou pegar e posicionar o arame aqui no meio. Onde é o meio? Tem a bolinha que a gente fez aqui, ó. Não chega a ser um gancho, é uma bolinha. E eu vou colocar o arame aqui no meio, ó. Ok? Opa, aqui. Ó. Tá vendo? Tá mais no meio. E vou torcer o arame, vou levantar o arame, ó. Assim. Ok? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Certo? Então, a gente fez aqui meio que um Tzinho. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho de massa. Eu vou usar esse tamanho médio aqui, porque a minha margarida não é gigantesca. Ela é grande, mas não precisa desse miolo aqui. Eu acho que esse aqui fica mais bonitinho. Vou pegar aqui uma quantidade, só vou ver aqui a quantidade.
Vou tirar um pouquinho. Tá bom. Passa um pouquinho de gordura, pra não grudar tudo lá, o amido. Vou pegar um pouquinho de cola. Tirar o excesso aqui, ó. Vou colocar a bolinha aqui. Agora, gente, pra quem chegou agora, a gente tá fazendo o miolo da margarida com o molde. Depois a gente vai fazer sem o molde, tá? Ó, já vou deixar ela mais ou menos no formato só pra facilitar e vou enfiar aqui no meu molde. Vou apertar bastante, porque eu quero todas as marcações. E se você perceber que tem muita massa, você vai tirando aos pouquinhos ou tira na hora da gente finalizar. O que a gente vai fazer? Não é só enfiar, tá? Vocês notam que tem aqui, ó, como se fossem uns mini pistilinhos, vai? Digamos aqui, cabelinho aqui do miolo. Com a ajuda do boleador, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho dessa massa e vou começar a trazer, mas eu vou apertar muito. Não é o meio, eu vou apertar aqui, ó. Pra quê? Pra pegar essa marca. Mas eu quero que fique meio rasgadinho. Então, eu vou puxando aqui. Não precisa ser até o final, mas pelo menos nesse comecinho. Depois vocês vão ver que isso vai ajudar no acabamento. Mas se ficar meio manco de um lado, aí a gente vai arrumando. Então, tá vendo? Eu tô apertando assim e puxando um pouquinho a massa. Eu tô puxando e apertando assim, ó, tá? Fiz isso. Vou tirar. E aí, tá vendo que eles ficaram todos, ó, aparecendo? Só que eu vou fazer de novo, por quê? Eu não quero que eles fiquem tão certinhos assim. Então, eu vou fazer novamente. Eu vou apertar mais. Que eu quero que fique mais suave, na verdade. Poderia ter deixado? Poderia. Mas vamos deixar mais suave. Então, eu vou apertar mais. Aí, vocês vão ver a diferença. Tá vendo? Que ficam os cabelinhos. Então, eu quero que todos os meus miolos fiquem assim, ó. Com esses cabelinhos. Porque na hora da gente colocar a pétala, isso vai disfarçar, vai parecer que é uma coisa só, tá? Então, ó, aqui tem 3 miolinhos. Vamos fazer agora sem o molde. Vamos lá. Aqui, ok, peraí. Cadê? Chuveirinho. Cadê meu arame? Arame. O alicate. Pronto. Vou pegar um pouquinho de massa. Vou pegar mais ou menos a mesma quantidade. Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza. Vou torcer meu arame, de novo, ó. Vou virar aqui, ó, pra fazer aquele ganchinho, aquele movimento. Vou pegar aqui no meio. E vou elevar meu arame pra fazer como se fosse um Tzinho. Quase um T, né? Colinha. Vou colocar a massa aqui. Vou apertar aqui na base pra ficar bem fixo. E vou ajustar mais ou menos do tamanho. Eu já vou medir pra vocês terem uma noção. Deixa eu ver se tá mais ou menos menos. Então, ó, fiz aqui uma bolinha e dei uma ligeira achatada. Tamanho, ficou com 1,5. Aí, o que eu vou fazer? Vou apertar bem aqui, como a gente vai manusear bastante, você tem que apertar de uma forma, ó,
que você evite sair. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar aqui no nosso dedo indicador, ó, tá? E eu vou pegar o chuveirinho ou, se tiver uma agulhinha, alguma coisa que ajude você a fazer os furinhos e os desgastes que a gente precisa fazer para ela ficar mais realzinha. Então, ó, vou começar a furar e começa a furar sem medo, ó. É para furar muito. E é para furar, assim, várias vezes, ó, nos mesmos lugares, tá vendo? Não é que eu fiz a volta e acabei, não, eu tô continuando, ó. E aí você também dá uma deslocada para levantar um pouquinho da massa e deixar ela meio cabeludinha. Mas, ó, ainda tá longe do que a gente fez ali no molde. Tem um aqui, ó, que eu fiz, que eu mostrei para vocês, ó. Um desses daqui não foi feito com molde. Foi feito nesse método. Então, dá para deixar parecido, ó. Comecei a fazer isso aqui, mas ainda tá longe, certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou dar só uma ajustada aqui, porque ela começou a aumentar de tamanho, né? Apoiando aqui no meu dedo, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui na borda, ó. Só na borda agora, ó. E vou começar a trazer a massa para fazer aqueles cabelinhos. Poderia ficar sem? Poderia. Mas assim ajuda no acabamento final na hora da montagem. Então, primeiro a gente vai, ó. Eu vou abrindo aqui um pouquinho. Ó, e eu vou apertando pra, tipo, deixar ele realmente bem rasgadinho. Vou fazer mais uma vez, ó. Agora eu vou dar uma suavizada maior. Depois a gente tira os que não pertencerem. Tá? Um rebelde aqui. Eu vou tirar que tenha mais. E aí, ó, vou só dar uma ajustadinha aqui, deixar ele mais ou menos organizado, como o outro. Deixa eu suavizar mais um tequinho. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer ainda aqui? A pessoa não consegue, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar uma dessas... Você pode pegar ou a parte de trás aqui da agulha, ou um mini boleador. O que você vai fazer? Você vai afundar aqui no meio, ó, um pouquinho. Vai afundar um pouquinho, ó, pra fazer aquele centro que é um pouquinho mais afundado. Aí pega aquela agulhinha, ou o chuveirinho mesmo, e faz aqui umas marcaçõezinhas, ó. Ok? Então, dá pra você fazer, ó, deixa eu pegar aqui os... Tá vendo? Fica bem semelhante, aí vocês veem o que vocês preferem. Esses dois foram feitos sem molde, esses dois foram feitos com molde. Tá vendo? Então, esse centro aqui pra baixo, é legal vocês fazerem que dá mais naturalidade, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, deixa eu pegar, peraí, esses dois, esse aqui tá úmido. Deixa eu ver, esse aqui tá seco. Deixa eu pegar os que, um de molde e um sem molde, aqui, ó, tá? Molde sem molde. Aí vocês veem o que vocês preferem. O que a gente vai fazer aqui? Normalmente, para que a gente engrosse um pouquinho o caule, a gente usa aquele método de passar primeiro um papel toalha, um guardanapo. Mas como essa flor não é uma flor que tem um caule muito grosso, eu vou passar 2 camadas de fita.
Porque às vezes eu acho que o trabalho que dá passar o guardanapo, às vezes não compensa. Então, o que eu vou fazer aqui, antes da gente fazer o caule? Vou passar uma fita aqui, porque como o arame já é um pouquinho mais grossinho, então não precisa, ó. Vou passar aqui uma camada de fita. Mais uma camada. Só para engrossar um pouquinho. Já é o suficiente. Vou pegar mais um pouquinho. Sucesso. Eu gosto de fazer desse jeito. Aí depois você vê se você prefere deixar já pronto e depois fazer o miolo, ou se você vai usar esse mesmo jeito que eu tô usando aqui. Vou pegar um pouquinho de massa, vou fazer uma minhoquinha. Vou até tirar aqui que tem muito. Só para facilitar, tá? Se quiser, você pode passar um pouquinho de cola aqui no caule. E vou colocar aqui um pouquinho mais pra cima, né? Porque o caule vai começar lá de cima, não é tão embaixo, ó. Vou só posicionar aqui essa minhoquinha, só pra facilitar, tá? E vou fechar aqui, pra poder dar o acabamento. Deixa eu subir um pouquinho aqui. O que eu gosto de fazer? Primeiro eu dou uma enroladinha aqui só pra facilitar. E aí eu vou pegar um pouquinho de gordura vegetal, de nada, é nada, ó, tá vendo? Ó, espalhei bem e vou suavizar aqui esse caule. E aí, nessa hora, é importante que você use a massa para fazer o caule e a sépala no mesmo tom, tá? Fica mais fácil depois o trabalho, ao invés de você ficar corrigindo a tonalidade com corante, porque aí você pode sujar, porque a flor é branca. Então, para evitar isso, é importante que você use o mesmo tom de massa. Ok? Deixa o mais uniforme que você conseguir. Tá um pouco gordinho ainda. Tá com uma pancinha. Aí você vai deixar secando o teu caule. Vou fazer mais uma vez. Vou deixar secando em pé. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um pouco de massa. Vou colocar aqui, se quiser, coloca um pouquinho de cola. Fecha aqui do outro lado, ó. Isso aqui é só pra fazer. Poderia colocar uma bolinha aí descendo? Poderia. Muitas vezes eu faço assim também. Da bolinha. Mas assim facilita um pouquinho. Vou dar só uma espalhada aqui na massa. Eu vou tirar um pouquinho, tá muito grosso, peraí. Então, eu tô suavizando aqui, uniformizando, trazendo a massa um pouco pra baixo pra deixar um pouquinho mais fino o caule. E aí, como eu vou usar aqueles bowls de secagem de flor, se você for fazer isso antes da secagem mesmo, pode fazer depois, no final, se você quiser também. Tem que ser uma espessura que passe pelo buraquinho, ó, esse aqui, ó. Né? Então, se você preferir, se você tiver esse bowl é ótimo.
é para secar, é para dar uma secagem mais côncava, né, pra flor. É legal para usar para suculenta também. Então, ó, aqui, ó, aquele método de usar, não vou puxar muito. Tirar aqui o excesso, ó. E vamos suavizar esse caule para deixar ele o mais uniforme possível. Ok? Eu tô vendo que tem várias perguntas aqui, gente, eu não vou conseguir ver neste momento, tá? Mas se deu... Certo? E aí vocês vão deixar secando esse caule, beleza? Bom, feito isso então o que a gente já fez? A gente já deixou as pétalas preparadas, a gente já deixou o miolo preparado, então aqui a gente já tem um miolo seco. E aí, antes da gente começar a montagem, o que eu sugiro você fazer? Eu sugiro você pintar o miolo. Para nós pintarmos o miolo, a gente vai usar 3 tons. A gente vai usar, eu até tenho aqui um pouquinho, porque usa tão pouco. Hoje eu tô usando uns corantes que estavam aqui na minha mão, da Drip Color. Quais são? Esse daqui é o amarelo, que o da Lully é o amarelo gema, tá? O Narciso, que é esse mais amarelão aqui. O da Lully poderia ser, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver, pode ser o amarelo mediterrâneo, ou... Tem um amarelo também, esqueci o nome, mas o que tava aqui pertinho, o amarelo mediterrâneo, que também é um amarelo mais aberto. E um verde, que eu tô usando aqui, o mostarda, mas é verde, ó, tá vendo? Que é esse aqui. E o da Lully seria um... Deixa eu ver aqui, pode ser ou um oliva... Pode ser, deixa eu ver se tem outro aqui. Ó, pode ser um desses dois aqui, não tem problema. Eu sei que eles são, mas pode usar os dois que dá um efeito bom, ó. Limão e oliva. Então, esses tons aqui já vão ser o suficiente. Então, eu vou pegar aqui um que esteja seco. Deixa eu pegar um miolinho aqui. Esse aqui não tá seco. Tá, ele tá sem o caule, mas só pra vocês verem como é que a gente vai pintar. Então, a pintura é muito simples, não tem muito segredo. Vou primeiro aplicar o amarelo mais claro. Tá vendo, ó? Vou só aplicar em cima, toda a superfície aqui, ó. Certo? E depois eu venho com o amarelo um pouquinho mais escuro e vou colocando aqui, ó, mais na lateral, um pouquinho nesse topinho aqui, ó. Certo? Pra deixar um pouquinho mais escurinho. E não deixar tudo exatamente no mesmo tom. Ok? E depois eu venho aqui com o verde. Bem pouco mesmo, ó. Vou até tirar o excesso. E vou dar uma sujadinha aqui no centro, ó. Tá vendo? Pode fazer mais claro, pode fazer mais escuro. Vocês podem observar que tem algumas que estão bem verdinhas no meio, tá? Então, você pode, ó, essa aqui tá mais suave, tá? Então, é essa pintura que você vai fazer pro miolo. Deixa eu limpar aqui, porque agora a gente vai começar a montar e não pode amarelo. Eu sempre acabo sujando aqui. Deixa eu até lavar minha mão, porque esses pós, eles realmente grudam. Peraí, deixa eu lavar minha mão rapidinho. Voltei. Então, primeiro a gente vai montar para depois a gente fazer a sépala, tá? Porque aí dá um tempo dela secar, enfim. Vai ser um processo um pouquinho demorado, tá? Se ficar muito demorado, se eu achar que vai ficar muito demorado, aí a gente faz uma parte, aí eu mostro a finalização. Mas eu gostaria de mostrar todo o processo para vocês, se vocês tiverem paciência com a professora aqui, tá bom?
Então, ó, esse aqui já tá seco, já tá pintado. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui minhas pétalas. Quantas? Vou usar... Aí, na verdade, vocês vão ter que ter uma referência. Ah, eu quero uma margarida que tenha muitas pétalas. Tem umas que tem muitas pétalas. Tem umas que nem tem tantas pétalas assim. Então, aqui eu tenho 24, se não me engano. Essa daqui, eu acho que foram 22, se não me engano. Então, essa aqui tem 3 camadas, mas dá pra você fazer com 2 camadas só. Tem umas que eu até acho muito legais, aquelas que tem poucas pétalas. Eu acho elas charmosas. Como eu venho dizendo, eu gosto de coisas que não são sempre certinhas, né? Eu gosto das coisas um pouco mais descabeladas na vida. Mas enfim, então aí vai depender do teu gosto, o que que você prefere. Então a gente vai montar, vocês vão ver o estágio, né, vários estágios aqui, e aí vocês vão definir se vão parar, se vão continuar, enfim. Mas peguem uma referência. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouquinho de cola, aí vocês vão usar o CMC ou a clara de ovo. Eu acho clara de ovo mais interessante para quem estiver usando de açúcar, mas aí cada um tem um gosto. Vou passar a cola aqui, então a gente vai fazer uma flor. Por que que ela é fácil? Primeiro que a gente não usou marcador, deu pra vocês verem que dá pra fazer essa flor sem marcador e sem até do miolo. Eu mostrei pra vocês que dá pra fazer, tá, ó. Passei cola aqui e vou começar a colar. Nessa primeira camada, não há necessidade de você colocar aqui na ponta, porque eu já passei a cola aqui, então, ó. Eu vou mostrar primeiro desse lado, ó, como é que vai ficar, ok? Tira a foto aí. Então, ó, não precisa colocar aqui, ó. Pode colocar, ó, aqui tá bom, ó, tá vendo? Certo? Então, eu vou virando pra vocês verem aí cada uma. Só não pode secar muito a cola aqui, porque senão não vai colar. Passei uma camada tão fininha, pronto. E aí, a gente vai começar a colar. Então, o que que eu faço nessa primeira camada? Deixa eu pegar mais o mesmo tamanho, ó. A gente vai, ó, colocar pertinho uma da outra, tá? Essa que eu peguei tá muito grande, vou deixar essa por último. Colocar pertinho uma da outra, porque depois a gente vai vir e intercalar, tá? Lembrando que a parte mordidinha é a parte que vai ficar pra fora, tá? Tá vendo, ó? Deixa eu virar aqui, mais fácil. Ok? Então, começa a colocar aqui. Sem ser muito grudadinha, tem que ter uma distanciazinha. Deixa eu passar um pouquinho de cola, porque eu acho que a minha cola tá secando. E se fosse com arame? Você ia colocando naquele mesmo método que a gente viu semana passada. Coloca uma pétala, gira, coloca e vai fazendo as camadas do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, só que com o auxílio da fita. Só que aí o caule você vai fazer depois, né? Na massa, se você quiser esse acabamento. Ó, tá? Tá começando a nascer aqui uma margaridazinha. Vou colocar mais uma aqui e mais outra. Então, nessa primeira camada, ó, vai acabar ficando com cerca de 7 nesse tamanho aqui. Então, primeira camada, para quem quiser anotar, 7. De 6 a 7 aí. Tem umas margaridas que são meio assim, né? Meio peladas assim, inclusive. Deixa ela colar um pouquinho, deixa eu só deixar ela colar um pouquinho aqui. Deixa eu passar mais cola. Vou espremer ela aqui um pouco. Tá? Ok? Assim, o bom de você não fazer sem arame é que você ganha tempo nessa parte de aramar, porque aramar demora, né? A gente sabe que demora. Ó, ficou um fiozinho aqui do meu casaco. Peraí. Pronto.
certo? Aí agora a gente vai começar a segunda camada, ó. Começou a nascer aqui o miolinho. E a gente vai começar a colocar a segunda camada. Aí a gente precisa colocar uma cola aqui mesmo, ó. E aí eu vou começar a posicionar as pétalas entre as pétalas da primeira camada, ó. Pode colocar um pouquinho mais pra baixo, ó. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Ok? E dependendo da cola que você estiver usando, se ela for de boa qualidade, ela cola rapidinho mesmo. E aí, agora a gente vai fazer esse processo. Eu não vou ficar pausando tanto, porque ninguém tem todo esse tempo do mundo, né? Então, vamos lá. Então, vou começar com um pouquinho mais de agilidade a colocar a segunda camada, tá? Vou virando pra vocês verem aí. Eu só não vou virar por completo, porque senão vai cair. Dá uma apertadinha. E eu sempre tô colocando... Deixa eu colocar mais aqui, tá? Mal educada. Sempre colocando cola na base da pétala. Tá, ó. Começando a nascer já aí. Parte mordidinha pra fora. E aí, a questão de eu ter falado pra vocês sobre a massa de açúcar estar semi-seca é justamente pra esse momento. Se ela tiver muito seca, você não vai conseguir fazer isso sem aramar, entendeu? Aí teria que ser aramado com ela completamente seca. Porque senão ela não vai grudar e vai quebrar também, né? Se você forçar e ela estiver completamente seca, ela vai quebrar. Então, ó, tá vendo? Já tá começando. Então, a gente vai colocar mais uma última camada e vai deixar secando enquanto a gente faz... Oh, meu Deus. A sépala dela. Cadê essa aqui? Aí você vai observando nessa terceira camada em que local que ela precisa para ela ter o efeito que você deseja. Se você quer ela mais redondinha, se você quer ela... Eu pararia aqui já. Eu gosto dela assim, sabe? Vou colocar mais uma aqui, ó. Mas só pra gente completar aqui essas pétalas que estão aqui, a gente vai terminar com uma terceira camada. Lembrando que eu tenho 24 pétalas aqui, tá? Tenham paciência, gente, já tá acabando. Vou colocar uma aqui. Tô olhando aqui se precisa de mais algum lado. Eu pararia aqui, sinceramente. Eu pararia aqui. Eu acho que já tá bom. Uma aqui, vai. Última. Última. Aqui. Era aqui. Aqui. Isso, perfeito. Vou só ajustar ela aqui. Aí, tá ótimo. Beleza? Sucesso, né? Então, assim, ó, tranquilo, não precisa aramar. Aí, o que que a gente vai fazer? Ou você deixa ela secando assim, né, pra terminar esse processo de secagem, ou se você quiser ela um pouquinho mais fechadinha, ó, nem usei todas, hein? Você pode usar esses bolzinhos de secagem, ó. Só que aí você tem que fazer o caule que dê pra passar aqui, né, ó. Tá? Esse aqui tá quase justinho.
Se você quiser mais fechadinha, você pode fazer uma caminha. Opa, vocês não estavam vendo. Vocês podem fazer uma caminha de papel toalha para fechar mais ainda e colocar aqui entre essas pétalas, tá? Beleza? Aí olha só que interessante, o que eu quero que vocês observem. Aqueles cabelinhos que a gente tinha feito, deixa eu pegar aqui uma agulha. Aqueles cabelinhos que a gente tinha feito na lateral, eles ajudam a unificar a pétala com o miolo. Se você faz uma coisa chapada, redonda, dá pra perceber. Então aqui, ó, esses cabelinhos, eles acabam encostando nas pétalas, tá vendo? Então dá uma sensação de continuidade, que é uma coisa só, né? Que é realmente um miolo de uma margarida. Então deixa eu deixar ela aqui secando, porque senão a gente não vai conseguir colocar a sépala. Oremos para que seque, né? E aí depois a gente vai fazer ó, tá vendo? Aqui só faltaria aqui um preenchimento de massa que a gente pode fazer daqui a pouquinho. Vamos fazer a sépala então. Para sépala a gente vai precisar de um cortador desse tipo aqui. Não precisa ser um ejetor, é que neste formato eu só tenho esse ejetor, tá? Tem da Blue Star, tem cortador de plástico, de inox nesse formato, é um cortador de margarida. Eu vou pegar uma massa verde e vou abrir. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Manda coraçãozinho aí pra saber se tá tudo certo. Me dá uma agonia que eu não posso falar, que assim, a gente não tá interagindo. E aí eu não sei o que tá acontecendo. Vocês estão achando um horror, vocês estão acompanhando. Então, ó, vou abrir aqui. Aí, ao invés de eu marcar aqui, isso você vai fazer também com o seu cortador, seja de inox, seja de plástico, não importa. Por quê? Esse tipo de cortador, ó, que tem essa parte muito juntinha, às vezes fica acumulando massa aqui, eu não gosto, me irrita. Quer ver, ó? Você faz aqui, tá vendo? Fica, ó. Fica um negocinho aqui, eu não gosto. Não sei se vocês estão vendo, mas eu não gosto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contrário. A gente vai abrir a massa. E aí, se fosse um cortador de inox, vamos fingir que isso aqui é uma flor, tá? Igual essa daqui. Vocês vão colocar por cima, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Aí, eu vou apertar e vou, com a ajuda dos meus dedos, tirar a rebarba, ó. De dentro pra fora. Fica um pouquinho assim, mas é o de menos. Deixa eu guardar minha massita. Ok? Vou tirar aqui, então, a minha florzinha. Deixa eu passar um pouquinho de gordura aqui na palma da minha mão. Mesma coisa, você pode fazer isso na espuma de bolear, só que você vai passar amido para evitar que a massa cole na tua espuma de bolear. Então, você vai passar na base e em cima, tá? Vou pegar o boleador, que está aqui, e vou... Sem tirar o formato, eu vou esticar um pouco essa pétala e suavizar, ó. Tá vendo? Ok? Então, eu tô aumentando e suavizando. Desculpa, eu vou puxando pra mim, esqueço. Ok? Aí, o que você vai fazer? Com a ajuda de uma tesourinha fina, você vai cortar aqui ao meio. Ok? Tira o print aí, hein? Eu vou ter que virar um pouco a minha mão, tá, gente? Não sei se vai ficar ruim de vocês verem aí. É porque tá numa posição que senão eu vou conseguir cortar. Ficou torto esse, mas enfim, tudo bem. Fiz isso. Se for fazer lá na espuma, põe lá o amido, tá? Embaixo, em cima, pra não prejudicar. E o que você vai fazer? Ou com esse gancho é melhor você usar na espuma, porque a espuma, ela ajuda, tá? Ou esse gancho pra fazer o que a gente vai fazer agora, ou... Ai, já achei que a agulha tinha sumido de novo. Que raiva. E vou fazer o seguinte,
Essa agulha desse lado é como se fosse um mini boleador, ela é meio redondinha. O que eu vou fazer, ó? Eu vou puxar, ó, com carinho, ó, só pra fazer uma marcaçãozinha, ó, tá vendo? E aí ela vai começar, ela tende a fazer esse movimento, mas a gente já vai mexer nisso, ó. Opa, não pode rasgar. Vou fazer essa marcaçãozinha, ó. Vou começar lá da pontinha, ó, tá vendo? É tão pequenininho isso aqui, tá? Tá? Então, a gente vai fazer em todas elas. Agora, eu vou fazer mais rapidinho, pra vocês não dormirem aí. Ok? Deixa eu virar minha mão aqui. A posição tá ruim, gente. Beleza. Fiz isso. Vocês estão percebendo que ela tá, né, com essa tendência de levantar. E é o que a gente precisa mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu só vou dar uma corrigida aqui pra ficar tudo niveladinho. E aí eu vou virá-la. Então eu não tô nem muito preocupada com essas curvinhas, se vão ficar mais fortes ou não vão ficar mais fortes. O que eu vou fazer? Vou virá-la com cuidado. E vou começar a fazer um movimento circular aqui no meio, porque ela vai virar um copinho, tá? Ela vai virar ela vai fazer, ela tá assim, e aí com o movimento ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Vou pegar a parte menor, ó, vou começar a girar, 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 ó, tá vendo? Virou um copinho. Ok? Ó o formato que ela fica. Sucesso, né? Fiz isso aqui e vou deixar secando dessa forma. Porque a gente vai encaixar, isso vai facilitar pra gente encaixar na nossa flor. E aí você vai deixar secando. Por isso que tem que ser no mesmo tom que a gente fez no caule, pra ficar uma coisa uniforme. Se você for fazendo um bolo, isso, não há necessidade. Se for, por exemplo, ter um monte de flor junto e vai esconder a parte de trás, eu realmente não vejo, eu acho contraproducente isso. Se você vai fazer um buquê no bolo com um monte de flor, tá? Ninguém vai olhar. Você pode fazer esse acabamento, claro que você pode, mas assim, o caule eu acho desnecessário, mas você vai fazer para deixar num vasinho, para deixar como uma amostra pro teu cliente, eu acho legal, aí eu acho legal fazer, tá? E aí você vai deixar secando, tá? Ó, ficou um chapéuzinho, ó, tá vendo? A gente vai encaixar exatamente assim. Joia? Então secou, vamos supor que tenha secado, então tem aqui uma seca. Aí, o que a gente vai fazer? Se você quiser, você pode pintar, pode aplicar corante, o que você achar melhor. Olha lá, subiu minha outra agulha. Ai, Jesus amado, essas agulhas. Achei. Onde será que foi parar aquela outra, gente? Que raiva. Deve estar na minha cara e eu não tô vendo, né? Como aquele caule ele é mais grossinho, eu vou pegar essa agulha mais grossa, vou furar aqui, ó. E vou até o finalzão, ó. Fazer um buracão, ó. Tá? Fiz um buracão. Não sei se vocês conseguem ver. Então, fiz aqui, ó. Vou dar uma largadinha. Como ela vai encaixar assim, né? Então, você pode, se você quiser, você já pode passar cola. Vamos pegar a nossa margarida que a gente fez agora. Espero estar coladinha, né? Pra não cair nada. Isso aqui tudo bem, a gente cola de novo, tá? Ó, ela tá aqui. Tá firmeza. Aí, o que você pode fazer? Você pode passar um pouquinho de cola aqui, ó. Pra facilitar. Ou você passa ali. Deixa eu pegar mais cola que acabou dando uma secada aqui. Pronto. E vamos colocar o nosso chapéuzinho. Deixa eu tirar minha cola aqui. Meu dedo, ó. E a gente vai vestir, então, essa parte de trás da florzinha. Certo? Sucesso! Deu pra acompanhar? Ela tá meio... Ainda ela não tá colada completamente. Mas, ó, já dá pra saber, ó. Ai, amor, gente, é um amor, né? Eu até tava conversando com a Bruna, que é uma seguidora aí, que tá se aventurando aí nas flores. E ela falou, você podia fazer o botão, né? Depois, quando eu virar a câmera agora pra gente começar a trocar ideia a respeito da aula de hoje e responder as perguntas, talvez seja interessante a gente fazer uns botõezinhos na próxima aula e umas folhas. Então, se vocês puderem, façam as margaridas essa semana,
E aí na próxima semana a gente faz os botõezinhos e folhagens, tá? Ó. Beleza? Ah, é uma fofura, né? É muito fofinha essa flor. Eu adoro. Deixa eu colocar aqui. Peraí que ela precisa secar essa aqui mais um pouquinho, né? Ó, vou colocar aqui no buraquito. Vou deixar ela secando bonitinho. Ai, mas onde eu coloco isso? Coloco em cima de uma grade. Gente, colei todo o meu cotovelo. Em cima de uma grade, pra ela manter o formato. Bom, vou virar aqui a câmera, pra gente trocar ideia a respeito. Ó, o material que eu usei, ó, pra quem perdeu a primeira parte da aula, ó, vou colocar o material aqui de novo. Pra vocês saberem o que eu usei. As agulhas. Fita, alicate, vou colocar aqui um alicate, a patinha, gordura vegetal, usei esse cortador, esse marcador, o negocinho de chuveiro, o que mais tá faltando? Ah, o cortador, ó, vou até virar aqui pra vocês saberem, ó, o formato dele. E que mais? Que tinha cola. Tá faltando alguma coisa. Tô sem... Ah, tesoura. Certo? Aí, sucesso. Tira um print. Se alguém puder me mandar depois esse print, eu agradeço. Porque aí eu jogo lá no Telegram. Olha lá. Aqui, ó. Tira o print. Aqui, ó. Acho que eu não tô esquecendo de nada. Ah, e a forminha aqui, ó. Agora tá um print bom, hein? Certo? Beleza. Vou virar aqui. Deixa eu arrumar os cabelos. Tá meio descabelada. Bom, vou pegar primeiro as perguntas aqui, tá? Vamos lá. Cristina falou sobre aramar. Ela prefere aramar. Sim, eu falei no começo que você pode aramar. Eu acho, assim, que no caso da porcelana fria, eu prefiro fazer dessa forma. Eu acho que fica mais... Não sei, eu acho que fica mais suave, assim, sabe? Mas, como eu falei, se vocês preferirem, vocês podem colocar... Eu não gosto de enfincar, eu prefiro colocar em volta do caule. Mas, como eu disse, né? Cada um vai fazer a metodologia, vai usar a metodologia que achar melhor, né? Então, o importante é vocês conhecerem várias para vocês escolherem, né? A que mais se encaixa para vocês. Mas, obrigada, Cris, aí, por participar. Vamos lá, outra. Madger. Ah, Madger falou, puxa, que pena, ó. O que eu fiz? Eu peguei um cortador de folhinha pequenininho, ele tem 3,5 por 3,5 de, assim, ó, de altura e 1 de largura. E era, na verdade ele nem tem essa medida. Eu fui lá e apertei pra ela ficar mais longilínea, tá? Então, pra ficar com cara mais de pétala. Então, tá vendo? Eu também não tinha o material. Eu não tenho esse material. Eu não tenho o material da margarida. E eu encasquetei. Não, vou fazer. E aí depois essa semana eu vou terminar, vou montar um pequeno arranjo, aí eu posto pra vocês verem. Essa live não vai ficar salva. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem que tirar, já tira agora, que aí a gente já mata tudo. Luciane... Se for de massa de açúcar, não faz esse calo de massa, né? Eu acho desnecessário, porque vai no bolo, né, provavelmente. Então, eu realmente acho desnecessário. Mas dá pra fazer, se você quiser, se for uma coisa que vá aparecer o caule. E também assim, sinceramente, passando a fita bem passada, tranquilo, gente. Tranquilo, tá? Então, assim, não há necessidade de ficar também nessa paranoia, né? A gente não pode cair na paranoia, porque depende do que a gente vai fazer. Ah, não, eu vou competir. Aí tudo bem, você tem que fazer todas as partes, beleza. Ah, não, eu vou deixar de decoração e eu não quero que apareça a fita floral. Aí você faz, tal. Então, assim, não fiquem engessados. Eu me incomoda esse negócio de ficar engessado numa ideia só, sabe? Eu acho que é importante a gente avaliar aquela situação. Serve pra quê? Qual a finalidade? Vai ser útil fazer isso ou vai me atrapalhar? Eu vou perder tempo? Entendeu? Então, precisa pensar... Peraí que eu já volto nas perguntas, que eu fiquei passando uma pergunta, mas depois eu volto. Então é importante a gente avaliar isso, tá? Oi, Sandra, tudo bem? Eu usei cola normal. Essa cola aqui, na verdade,
É uma cola que eu roubei da minha filha, que ela faz slime, agora não faz mais. Mas é uma cola, eu acho que essa daqui é que não tá escrito no rótulo, mas eu comprei uma cola látex, muito boa, cola você acha em qualquer lugar, e cola branca também dá, tá? É que tem a composição química delas, elas são diferentes, aí tem umas que são melhores do que... A látex é muito boa pra isso também, viu? Boa noite, Sandrinha. Foi a mesma, né? Mas acho que essa veio antes, né? Essa pergunta. Qual pasta você está usando? Renan perguntou. Renan, eu tô usando essa aqui, ó. É uma porcelana fria. É Infinity. Não largo mais. Maravilhosa. Mas como eu disse no começo, não sei se você tá... Acho que você tava no comecinho, né? Eu acho que é importante a gente sempre conhecer as características da massa que a gente tá usando. Não importa, é biscuit. Então, porcelana fria é o nome chique para biscuit, tá bom? Então, o importante é vocês saberem se ela retrai, se ela quebra, se ela aceita determinado pigmento, se ela não aceita. Isso que é importante. Existem várias formas de você fazer flor, né? Não existe uma melhor do que a outra. Você vai escolher aquilo que você curte fazer, tá? Não deixe ninguém impor, tipo, o que você tá fazendo errado. Não, cara, você faz o que você quer e o que encaixa dentro do seu trabalho. É simples assim. Aí as metodologias você vai mesclando uma técnica que outra e você vai montando o seu método de trabalho. É arte, gente. Onde já se viu arte ter regra, sabe? Enfim. Não vai ficar salva, Vanessa. Essa não vai. Não vai. Mas toda quinta-feira a gente vai ter pelo menos aí mais umas 3 lives aí, eu acho. Então, toda quinta-feira às 7. Bárbara, da semana passada ficou salva, tá? Tá lá no IGTV. Eu nem lembro o que a gente fez semana passada. Cosmos? Acho que foi Cosmos, né? Obrigada, Bárbara. Já mostro a flor de novo. Deixa eu só terminar aqui as perguntinhas. Obrigada, meu amor. São quantas pétalas? Acho que é Moni, né? Moni, eu usei mais ou menos, acho que foram 19 nessa. Naquela primeira tinha 24. Então, entre 20, vai depender. Você quer, tem umas que tem poucas pétalas. Eu vou até mostrar algumas pra vocês aqui. Vocês vão ver a variedade que tem. Legane, eu avisei que não ia salvar essa. Foi Cosmos, né, Bruna? Foi, verdade. Ai, que ótimo cheiro. Onde comprar esse negócio aí pra colocar afro pra secar? Nossa, que design. Tem a da Wilton esse. E, assim, eu não sei se vai ter mais. Assim, deve ter outras marcas também, mas é que a gente comprou e a Wilton saiu do Brasil. Cara, eu fiquei desesperada. Mas, enfim. É isso aqui, ó. Tem é um kit que vem em 2 tamanhos. É que eu só tô com os grandes aqui. Tem esse tamanho, que tem mais ou menos... Ai, Jesus. Quanto que dá isso aqui? Acho que é 10 centímetros. 10 centímetros da ponta a ponta. E a outra acho que deve ter uns 6, talvez. Tá? Esse negocinho aqui. Porque ele tem esse chuveirinho aqui, esses furinhos. Aí o ar ajuda a secar, inclusive, na base. E aqui é onde você coloca o arame, tá? Aí eu deixo nas gradinhas para o arame poder cair, né? Sair do outro lado. Vamos lá, outra. Massa flexível? Sim, massa flexível, Sheila. Eu tô usando a Infinity. Acho que você comprou a Infinity, né? Traiu a gente, traiu. Ai, gente, não vai. Essa, quando eu falo que não vai, é porque não vai. Mas eu acho que da semana que vem eu vou deixar salvo. Eu vou ver direitinho o que eu vou fazer, se vão ser as... e a questão das folhas e dos botões. Vocês querem folhas e botões dessa mesma flor? Ou faz outra coisa? Acho que, da caixinha de perguntas, acho que foram todas. Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui em cima. Calderino perguntou, é melhor pasta pronta de açúcar? Olha, você que sabe, a pasta pronta de açúcar, de flores, né, mas tem que ser a de flores, não é pasta americana, é pasta para flores. Por quê? Ela tem uma composição química que dá para ela uma melhor elasticidade. Então, você consegue trabalhar melhor essa questão de esticar, de movimentar, de abrir fina. As industrializadas, elas não abrem tão finas como aquelas que a gente faz, tipo a Easy Paste, a Bean Paste ou a massa de açúcar tradicional de flores que é feita, né, na sua casa, no seu ateliê.
mas dá para usar sim, tá bom? Eu usava bastante quando eu não tava com saco ou tava com pressa de fazer, eu usava Dark Color e colocava um pouquinho de glicerina para deixar ela um pouquinho mais maleável na hora de abrir. Ela até fica um pouco mais flexível durante mais tempo, mas ela depois seca e fica normal, tá? Confeitaria dos sonhos, precificação. Gente, depende muito da área que você tem que levar em conta o material que você está usando, então você tem que ter noção de quanto cada flor vai levar da massa que você está usando, para você ter o custo dos insumos, o teu tempo de trabalho você tem que colocar, e aí, assim, água, luz, todas essas coisas que o ateliê tem que fazer esse cálculo de qualquer forma. Você vai colocar um percentual, chamar isso margem de contribuição, chama. E depois, quem tiver um amigo contador, troca essa ideia com eles. Entendeu? É até uma live interessante de a gente fazer, né? Falar como é que faz esses cálculos com gente técnica mesmo na área. E aí, você observar na tua região se alguém faz isso. Se ninguém faz o trabalho como você faz, você já tá à frente. Então o teu trabalho ele já tem mais valor por causa disso, porque só você faz aquilo, certo? E também você saber se o teu público tá afim de pagar por um item exclusivo mais caro, né? Porque também não adianta você vender super caro se o teu público não tá afim de pagar. Ah, mas aonde eu arranjo meu público? Primeiro você tem que definir seu público, isso para bolo, para doce, para qualquer área, para qualquer coisa que você vai vender. E buscar parceiros que te levem até esses. Então, por exemplo, você quer trabalhar na área de festa infantil ou de coisas para bebê, doces para bebê, ou bolos com flores para bebê, que seja, berçário, enfim. O que você faz? Faz uma parceria com um pediatra, faz parceria com uma loja que vende coisas para bebê, e aí você vai definir, eu quero vender para o público comum, para classe média. Então você vai numa loja que tem um preço ok. Ah, não, eu quero ir para classe A. Eu quero atingir aquele público que faz uma parceria com alguém que tem uma loja bacana, mas aí você vai ter que investir em embalagem, num cartão, numa apresentação, enfim. Então, aí você tem que estudar isso. Então, aqui em São Paulo, dependendo, né, para quem você trabalha, a pessoa ela vai pagar bem. Como eu disse, né, eu já falei isso, essa é uma pergunta recorrente, né, que fazem nas lives. Tem flor que o pessoal paga R$60 uma unidade de flor. Então, assim, varia muito. Então, são coisas que você precisa observar dentro do seu mercado e do tipo de cliente que você atende. Não tem certo ou errado nessa questão de cliente. Ah, o meu cliente A, então eu sou melhor que você. Não, cara, depende do público que você vai trabalhar. Se é uma coisa para bater, você vai fazer uma flor mais simples. Você não precisa perder horas fazendo a flor, porque você sabe que o teu cliente não vai valorizar. E a gente sabe que arte, né? Eu não sei nos outros, assim, alguns países dão mais valor para arte do que o Brasil. O Brasil não é um país que dá muito valor. Então, assim, você também precisa ver o quanto do seu esforço vale para uma determinada flor para você vender para o seu cliente. Uma coisa é você fazer para você porque você curte. Outra coisa é você fazer para o seu cliente. Talvez para o seu cliente você possa eliminar algumas etapas e simplificar um pouquinho o teu trabalho, entendeu? Então, são coisas que você tem que avaliar dentro do teu nicho. Botões, cheguei atrasada, mas percebe que a ponta da pétala é rasgadinha como você faz. Mas percebi que a ponta ela... Ah, tá. Eu acho que foi isso, né? Tem algumas que não são, viu? Tem umas que são bem redondinhas mesmo, tá? O cortador eu já falei. Hoje um pouco atrasada, motivo de força maior. É Catarina Bittar. Lá eu vou concentrar mais coisas de flores, né? Porque a loja, como eu disse, tem muita coisa, então a gente tem que dar também chance das pessoas conhecerem os outros produtos da loja, né? Mas as flores vão continuar aqui, sempre presentes, até porque a loja ela é conhecida, né, por esse nicho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que já foi. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Aqui em cima, depois de começar a acompanhar na loja, não pode... é uma fofa, Madger. Madger sempre tá Madger, se não é a primeira, a segunda que aparece nas lives. Essa tesourinha como chama? Que tesourinha? Essa aqui? Eu não sei se tem um não. É uma tesourinha bem fininha, ó. Ó. Bem fininha. Bem pequenininha, ó. Renata Paixão, como é que é?
É até um insulto o cliente colocar preço. O que aconteceu aqui? Peraí. Uma cliente sugeriu R$1 na minha rosa. Ah, pelo amor de Deus, fala pra ela comprar uma. Natural. Não é? Então, ó, vou mostrar aqui de novo. Essa aqui é a que a gente acabou de fazer. Eita, ela tá meio gordinha pra entrar no buraquinho, peraí. Depois eu vou ter que pintar aqui, eu vou fazer um outro tipo de acabamento aqui, mas ó, acho que assim dá pra vocês verem, né? Tá vendo, ó? Bem natural, não é uma coisa engessada. A questão do movimento que eu sempre falo, ó, tá vendo? Elas têm uma certa curvatura, ok? E dá pra vocês fazerem. Antes da gente finalizar, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci de mostrar no começo, que normalmente eu faço no começo, mas acabei esquecendo. Deixa eu só achar aqui, peraí. Tem 300 mil fotos, né? Então, olha só, vamos observar umas coisas aqui, ó. Ó, olha essa margarida. Isso aqui é uma margarida natural, tá? Ó, descabelada. Descabelada. Um miolo maior do que a gente fez, tá? Então, não precisa... É isso que eu falo. Não precisa ficar engessado. A que eu fiz hoje vai média de 20 pétalas. Essa daí... Ela tem, talvez ela até tenha essa quantidade, mas tá vendo? Ela tá mais espaçada. Ela tem uma camada praticamente. É um nível de pétala, tá? Vamos pegar outra aqui, ó. Tô mostrando que toda live eu faço questão de fazer isso. Porque fica, ai, tá errado fazer assim. Gente, não tá errado, meu. Quantas espécies de cada planta não tem? Quantas? Centenas. Então, assim... Não adianta você ficar obcecado. Não, pega uma referência, reproduz aquela referência e tá de boa. Ó, olha essas daqui, ó, tá vendo? Olha essa de baixo, a amarela. Deixa eu tirar aqui os comentários daqui, peraí. Tá vendo? Ela é toda picotadinha, ela é mais retinha, ela não é tão gordinha como a gente fez. Ó, de cima também, tá vendo? Então, assim, existem várias modalidades, formatos, cores dessa família aí, tá? Olha essa daqui. Essa daqui já tem mais. Tá vendo? E notem o seguinte, nessa amarela de baixo. A de cima é bem curtinha, tá vendo? A de baixo, tamanhos diferentes, tá? Tamanhos diferentes, ó. O formato. Tem uma que tá maior do que de um lado, do outro, tá vendo? Ó. Vamos ver outro. Cadê? É que tá lá embaixo. Deixa eu pegar essa aqui, já foi. Ó. Essas diferentes também, ó. Essa já não tem o picotinho. A de baixo, ela não tem o picotinho na ponta. Aí a outra aqui, peraí. Vou mostrar umas que vocês vão ficar doidos. Olha essa aqui, que espetáculo. Tá vendo? Tudo da família da margarida. Deixa eu colocar só mais duas aqui pra vocês verem. Cadê? Olha essa, que espetáculo. Olha a cor. Tá vendo? Então, assim, o que vocês têm que observar é isso. É isso, gente. Não tem que ficar engessado, tá? Então, observem, pega lá um tipo de flor, começa por uma, vai treinando, tá bom? Deixa eu ver, subiu mais uma... Deixa até meia-noite. Eu vou deixar até... São 8, eu vou deixar até meia-noite, vai? Vou deixar até meia-noite. Aí depois eu vou tirar, tá bom? Que aí dá pra vocês darem uma olhadinha. Aí cansa, tem hora, é um luxo, né? Peraí, não, cadê? Tinha uma pergunta aqui. Da hora fazer essa flor com a pasta da Polycol? Olha, eu nunca fiz com a pasta flexível da Polycol. Nunca fiz. Eu uso a Infinity, a gente é representante oficial aqui da marca. Testei algumas, né, que eram flexíveis. E eu, assim, essa Infinity, né, da Mamadora, ela realmente é muito boa. Ela é muito boa. Eu tô curtindo muito porque ela já vem tingida no branco, ela é mais leve. E, cara, eu tô curtindo de verdade mesmo, não é propagandinha, não. Ó, tá? Então, ela fica flexível. Bem bacana. Tá bom, gente? Acho que é isso. Então, é o seguinte, vou deixar até meia-noite. Depois, beijo, tchau. Tá bom? Façam semana que vem. Provavelmente a gente vai fazer uma folhinha. Como eu não tenho material, a gente vai adaptar.
A gente vai adaptar. Depois, mais pra frente, a gente tá com uns projetos novos de cortador, molde, essas coisas. Depois eu vou colocar a margarida aí na fila, tá? Mas tá vendo? Eu mesma não tinha, e eu faço o molde, eu que faço os mockups aqui. Não tinha, me virei, falei, vou fazer de qualquer jeito. Aí testei. Aí tinha testado com esse daqui, aí não ficou bom. Mas, ó, esse aqui dá pra fazer, mesmo com a pontinha, eu não gostei. Aí peguei o da folhinha. Então, assim, tem que se adaptando, né? Todo momento. Beleza, gente? Obrigada, adorei mais uma vez. Obrigada pela companhia, vocês foram ótimos. Essa massa você só vai achar na nossa loja, que é online, tá bom? Beleza? Passa de flores se for açúcar.